Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. Hoje o nosso vídeo é um react ao vídeo do Wilker Leão. Wilker Leão foi condenado em primeira instância pelas práticas dos crimes de injúria e difamação, e eu já fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso. Um primeiro, há uns 8 meses atrás, prevendo que as atuações do Wilker poderiam, em tese, configurar ali os crimes de injúria e difamação. Eu frisei mais os delitos de injúria e fiz um vídeo agora, depois da sentença penal condenatória em primeira instância, reagindo ali à sentença. Primeiramente, eu quero agradecer ao Nando Moura e ao Wilker, que foram os personagens destes 2 vídeos e que foram os vídeos que tiveram organicamente mais visualizações no meu canal. Segundo, quero dizer ao Wilker, não tenho absolutamente nada contra ele. Inclusive, acho a luta dele, a ideologia de trabalhar contra a doutrinação em escolas e faculdades, uma luta válida, digna e que merece apoio. Não é disso que eu falo nos meus vídeos. Eu deixei claro já, desde o primeiro vídeo, que a minha análise ia se restringir às questões jurídico-penais. Então, Wilker, se você não viu os meus vídeos anteriores e porventura tem acesso a esse vídeo agora, quero deixar bem claro isso. Não tenho absolutamente nada contra você, acho a sua luta válida, acho inclusive que você tem todo o direito de gravar as aulas e tem todo o direito de divulgar estas gravações. Então, quando eu for fazer a reação aqui ao seu vídeo, as partes da sentença que falam muito ali sobre a proibição de divulgação, eu não concordo e para mim isso não tem nada a ver com a configuração dos crimes. No entanto, eu acho que a forma escolhida por você foi a equivocada. E eu falo aqui de coração aberto e me coloco à disposição para trocar ideia no particular, da forma como você quiser, sobre esta minha opinião. Eu fiz uma análise, você que é do direito, Wilker, vai entender, do mundo do ser. Em direito, nós aprendemos no início da faculdade sobre o mundo do dever ser e o mundo do ser. O mundo de como as coisas deveriam ser e o mundo de como elas são. Então, o que eu fiz nas minhas análises anteriores foi pegar as coisas que os seus vídeos públicos, a forma como você fazia e dizer, olha, no mundo do ser, conhecendo o Ministério Público, conhecendo o Poder Judiciário, eu acho que você terá problemas. E esses problemas se confirmaram na sentença de condenação. Não significa que eu sou contra a sua luta. Inclusive, muitos dos comentários que vieram no meu vídeo, de seguidores seus que vieram para fazer a sua defesa, eu respondi quantos eu pude, sempre de forma educada, explicando, frisando e deixando claro isso, que a sua luta é válida. Eu acredito que tem que se combater a doutrinação em escolas e faculdades. E eu acredito que ela acontece, seja para um lado ou para o outro, mas muitas vezes a gente percebe que mais para o lado da esquerda. No entanto, voltando, no mundo do ser, a maneira da abordagem poderia ser interpretada pelo Poder Judiciário, conforme atualmente ele está formatado, como atitudes ilícitas, que poderiam se caracterizar em crimes de injúria e difamação. Para mim, inclusive a análise que eu fiz, eu via muito mais a prática dos delitos de injúria do que os de difamação. Neste ponto, inclusive, discordo da sentença em alguns momentos em que ela reconheceu o crime de difamação. Também discordo da sentença ter considerado de forma individual as condutas, porque a interpretação que eu fiz foi pelo conjunto da obra como um crime só. De todo modo, apesar da sentença ter considerado 12 crimes, 12 delitos, ela aplicou a regra do crime continuado, que interpreta esses 12 crimes como uma ficção jurídica no sentido de que eles fossem apenas um,
com uma pena maior. Então, eu ressalvo aqui novamente, eu acho que a sua luta é válida. Acho que você pode gravar, acho que você pode divulgar, não é a minha área de especialidade, direito de imagem e direito civil, porém, sou um defensor da liberdade de expressão, conheço o direito constitucional, sou favorável, por exemplo, que advogados gravem as audiências judiciais e sei que muitos juízes não concordam com isso. Sou favorável que advogados gravem o júri dos quais eles participam e sei que juízes, às vezes, não permitem isso. Em júris, já me coloquei ao lado dos advogados que pediam para gravar e o juiz indeferiu e eu me coloquei ao lado dos advogados dizendo, olha, para mim eles têm direito de gravar e têm direito, inclusive, de divulgar estas gravações, mas mesmo assim o juiz indeferiu. Então, o que eu quis dizer nos vídeos anteriores é, eu sei mais ou menos como funciona o Poder Judiciário, como funciona o Ministério Público e como seria tratada as condutas que você praticou. Eu acredito que se você tivesse feito a mesma coisa que você fez, realmente com a ideia de combate à doutrinação, porém, de forma acadêmica e fundamentada, por exemplo, filmando as aulas, filmando os pontos controversos que você não concorda, sem ficar enfrentando o professor no momento da aula, porque no momento da aula ele tem a aula preparada, ele está explicando o que ele se preparou para explicar. Você pode eventualmente discutir com o professor, isso faz parte da universidade, do ambiente acadêmico, mas a partir do momento que ele não cede a essas discussões, ficar insistindo, você vai apenas criar uma briga, tumultuar o ambiente, criar animosidade com os colegas. Então, na minha visão, e aqui é uma opinião realmente dentro da livre manifestação, que eu pretendo que você entenda da melhor forma e, de novo, me coloco à disposição para conversarmos no particular, se for o caso, para eu explicar ainda mais esse meu posicionamento, de que você poderia apresentar as suas contestações, mas a partir do momento que você bate numa parede que não quer avançar na discussão, você encerra por ali para não tumultuar a aula e depois você pode escrever um artigo, você pode publicar um vídeo, você pode comentar sobre aquilo de forma acadêmica, dizendo, olha, em determinada aula foi apresentado este conteúdo aqui. Eu tentei debater este conteúdo, me opus a ele e os meus fundamentos seriam esses. Não foram aceitos pelo professor, eu discordei desta posição do professor, para não tumultuar a aula, eu parei de discutir, mas aqui no meu canal, dentro da minha livre expressão, eu vou mostrar todas as razões pelas quais eu não concordo com esse posicionamento do professor e fazer uma apresentação acadêmica fundamentada. Quando se recorre a vídeos chamativos, com os cartoons, com adjetivações à pessoa, de forma reiterada, em vídeos com milhares e até milhão de visualizações, eu previ, isto vai ser interpretado como injúria. Você teria melhores argumentos se tivesse esse posicionamento mais sóbrio, mais fundamentado, realmente mostrando uma visão, mostrando a sua visão e apresentando a síntese ali do porquê você concorda ou não concorda. E isso seria melhor visto aos olhos do Poder Judiciário. E seria uma defesa mais fácil de se fazer do que com as adjetivações. Estou dizendo tudo isso para falar que eu concordo com a sua luta e acho que você pode mantê-la adaptando algumas coisas. Ir para as adjetivações pessoais, e aí, por mais leves que elas possam parecer, na legislação atual, a injúria e a difamação existem como crimes e serão interpretadas e aplicadas pelo Poder Judiciário. Também, respondendo a seguidores seus aqui no meu canal, eu disse, a discussão jurídica sobre se injúria e difamação deveriam continuar a ser crimes é uma discussão válida. E eu tenho hoje uma opinião formada sobre isso, diferente do que eu já tive lá atrás. Eu já tive a opinião de que injúria e difamação não deveriam ser consideradas crimes.
que a ofensa à honra subjetiva das pessoas e até mesmo à honra objetiva deveria ser objeto do direito civil, onde se busca uma indenização por danos causados a esta honra subjetiva, e não do direito penal, que deve ser a última ratio. Os princípios que fundamentam, alguns deles, dos mais importantes, que fundamentam o direito penal, são os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. Subsidiariedade significa, de forma rápida, que se outro ramo do direito pode cuidar daquilo, nós não nos socorremos do direito penal. Direito penal é o que a doutrina chama de soldado de reserva. É aquele que atinge os direitos do cidadão da forma mais violenta possível, ou seja, na sua liberdade. E, portanto, se há outro ramo do direito que pode tratar daquela situação, devemos deixar esta situação para este outro ramo do direito. Isto é o princípio da subsidiariedade do direito penal. Já o princípio da fragmentariedade fala que, enquanto outros ramos do direito abarcam tudo sobre a vida do cidadão, então, por exemplo, direito civil, tudo que envolve a vida do cidadão, o direito civil tem que dar conta de alguma forma, seja pelas leis expressas, seja pelos princípios, seja pela jurisprudência, seja pelos costumes. O direito civil precisa cuidar de forma global da vida do cidadão. Já no direito penal, em que temos vigente o princípio da fragmentariedade, falamos que o direito penal não cuida de toda a vida do cidadão, mas de fragmentos que juridicamente são relevantes para o direito penal. Então você seleciona fragmentos e diz, estes fragmentos aqui são importantes e nós traremos para o direito penal. Estes dois princípios são argumentos para dizer que injúria e difamação poderiam não ser considerados crimes, porém ilícitos civis que podem ser discutidos na esfera civil, onde se pleitearia uma indenização. No entanto, eu mudei essa minha opinião a partir das novas tecnologias, principalmente das redes sociais, como o YouTube, Instagram, Facebook e quaisquer outras. Por quê? Porque eu acho que hoje uma injúria que ofendia apenas a honra subjetiva, então eu, por exemplo, num grupo de pessoas, xingava outro. Vamos imaginar lá a sala de aula. Se eu xingasse o professor na sala de aula, falasse, o senhor é um ditador, o senhor é um brabão, aqueles adjetivos que você usou, atingiria a honra subjetiva do professor, ele se sentiria ali ofendido perante um grupo de pessoas e, na minha opinião, deveria buscar na esfera civil a reparação e isto não ser tratado como crime. Estou falando aqui de lege ferenda, como se não houvesse a previsão criminal de injúria. Eu acho que esse seria o melhor caminho. No entanto, a partir da possibilidade de uma injúria ser praticada de forma massiva em redes sociais, atingindo milhares e às vezes milhões de pessoas, para mim, injúria e difamação hoje não tem só como bem jurídico tutelado a honra subjetiva e objetiva do agente. A injúria propagada em massa, de forma violenta para milhões de pessoas, pode atingir outros campos materiais, outras esferas da vida do cidadão. Pode prejudicá-lo no trabalho, fazer com que ele perca o emprego, pode prejudicá-lo com patrocinadores, se ele for um empreendedor, e assim das mais variadas maneiras. Portanto, hoje eu acho que injúria e difamação devem sim ser consideradas crimes, talvez nessa perspectiva de praticadas em meios de propagação de massa. Uma alteração na lei, por exemplo, poderia dizer que injúrias que não fossem republicadas em grandes órgãos de imprensa ou nas redes sociais deveriam ser tratadas na esfera civil, porque se tratou ali de uma ofensa apenas à honra subjetiva. Porém, injúrias ou difamações publicadas em rede de massa, que atinjam milhares e milhões de pessoas e possam dar consequências à vida daquela pessoa em outras esferas, além da sua honra, aí sim, talvez o direito criminal deva se importar com isso. Mas essa é uma discussão para um outro vídeo que eu me coloco à disposição para fazer.
O que eu queria nesta introdução é dizer que defendo a sua causa, acho legítima, acho que você poderia fazer o que você faz, se gravar, publicar e contestar a doutrinação, porém, na forma, a minha humilde opinião, e estou aberto ao diálogo, foi equivocada. E de novo, lembrando, falando no mundo do ser, que você que fez direito sabe do que eu estou falando, de como as coisas são. No mundo do ser, aquelas atitudes seriam fatalmente interpretadas como criminosas, como de fato foram. E dificilmente você obterá uma reforma total da sentença em segundo grau. Acredito que você pode conseguir excluir algumas imputações, principalmente em relação aos crimes de difamação, talvez conseguir convencer o tribunal de que, se considerado injúria, e o advogado pode fazer esses pedidos alternativos, considere o todo como uma injúria só e não várias injúrias separadas por vídeos, que foi a análise que eu fiz. Eu disse que o combinado de coisas, porque injúria não precisa ser praticada por um único ato, ela é um crime que pode ser plurissubsistente, ela pode resultar da combinação de atos, e foi isso que eu disse no meu vídeo de 8 meses atrás. Se você não assistiu e tiver interesse, assista lá, eu falo tecnicamente disso, que é a interpelação, por vezes, um pouco abusiva dentro da sala de aula, somada aos comentários na internet, somada às thumbnails, somada aos títulos, tudo isso criando uma atmosfera injuriosa. Foi esse o meu entendimento. Então, esse vídeo aqui, Wilker, é para você, para reforçar mais uma vez. Não sou contra a sua causa, acho que você pode continuar com ela, apenas modulando a forma. Modulando a forma a partir do mundo do ser, de como as coisas são. Sabendo que, por mais que no seu íntimo, às vezes você ache que tem razão, saber que se atuar assim, os órgãos responsáveis não vão concordar com você e vão lhe condenar como fizeram. Então, continua na sua luta, mas tenta fazer ela de uma forma mais perspicaz, que vai ser capaz de produzir mais resultados benéficos para a sua luta do que o modelo que você está utilizando. É só isso. Não tenho nada contra você, quero ter uma boa relação e a previsão que eu fiz lá atrás foi apenas no campo jurídico penal, entendendo como funcionam o Poder Judiciário e o Ministério Público e imaginando o que poderia acontecer, que de fato se confirmou. Antes de continuarmos, aquela ajudinha de sempre, dá uma força aí pra gente. Nós estamos tentando produzir vídeos em sequência, são vídeos longos, com conteúdo, embasamento. Aqueles que assistirem de começo ao fim vão aprender alguma coisa sobre direito. E eu peço uma ajuda que não custa nada. É o like no vídeo, a inscrição no canal, comentários aqui embaixo que ajuda a engajar o vídeo e eu posso interagir com os senhores e compartilhar com quem tenha interesse nesses nossos vídeos. Principalmente alguém que assista aqui e tenha contato, seja seguidor do Wilker Leão, também transmita para ele esse vídeo. É um recado amigável que eu estou dando nesse vídeo, é uma abertura para um diálogo. Apesar de eu ter tido uma opinião contrária a ele, a minha ideia é uma discussão salutar, uma discussão saudável. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, comentem aqui embaixo e quem conseguir, faça chegar esse vídeo ao Wilker para ele ver o meu posicionamento, em que eu me coloco aberto aí para discussão. Bom, vamos lá, senhores, vamos reagir aqui ao Wilker, ao vídeo do Wilker falando sobre a sentença que o condenou. Fui condenado à prisão pelo grave crime de questionar professores. Esse é o Brasil em que estamos vivendo hoje. O simples fato de você emitir uma opinião contrária à dominância de esquerda pode te gerar prisão. E para fim de contexto... Então, aqui eu já vou pausar, Wilker, com todo respeito, como eu disse, não sou contra a sua luta, fiz a introdução de forma extensa para dizer que sou favorável ao teu trabalho, mas você não foi condenado por isso.
Você não foi condenado pelo trabalho contra a doutrinação. Você foi condenado pela forma como você expôs isso, e isto foi interpretado como os crimes de injúria e difamação. Quando você for ler a sentença aqui, eu vou fazer os comentários a respeito disso. Vocês se lembram desse professor aqui? Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem 20 anos pra correr, pra chegar onde eu cheguei. Pra ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer, meu irmão. Então vamos lá, pessoal. Professor, só minha defesa. Não eu sou defesa, cara. Eu não tô obrigado a ouvir você falar nada. Okay? Tá, então se eu fiz todos esses ataques eu não posso falar. Fala sobre tudo. Então vamos lá. Eu vou. Bem justo isso aí. Pois então, esse mesmo professor que se comporta dessa maneira foi o responsável por me processar criminalmente por difamação e injúria. E a justiça acolheu em primeira instância, me condenando a 2 anos e 3 meses de prisão. É mole? Mas apesar disso ser completamente bizarro, eu não sei nem por que eu me espanto ainda, né? Num país onde um ministro só manda em tudo, como que o resto do judiciário vai se comportar? Vai se comportar assim mesmo, né? Ao lado do sistema que persegue quem pensa de maneira como a gente pensa. Né? Agora falando sobre argumentação. De novo, Wilker, a sentença não foi sobre isso. Não, em nenhum momento há uma análise na sentença sobre dizer, olha, você tem uma determinada ideologia, nós somos contra e, portanto, você vai ser condenado por isso. Você até pode dizer que os fundamentos implícitos, ocultos da sentença seriam isso, mas não são. Ela explica exatamente os fatos objetivos pelos quais ela considerou a ocorrência dos crimes de injúria e difamação. Alguns eu vou concordar, outros não. E eu vou mostrar aqui para você que alguns eu te dou razão. Técnica, eu vou ler aqui para vocês os principais pontos da sentença, então eu vou simplesmente ler aqui e emitir uma breve opinião para que vocês tirem suas conclusões. A atividade docente é regida no Brasil inicialmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que dispõe em seu artigo 3º, como princípio da educação, a liberdade de cátedra, prevista no inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Basicamente, então, ela grifa aqui ensinar, o professor ele pode ensinar o que quiser, né? Inclusive doutrinar, inclusive enviesar o conhecimento. Deve ser isso que é a liberdade de cátedra mesmo. Esse princípio... Bom, a sentença não fala isso, que a liberdade de cátedra permite a doutrinação. Ela está dizendo que a liberdade de cátedra é um direito do professor de ensinar da maneira que ele achar a mais correta possível. E eu também acho que isso nem deveria estar na sentença, porque esse não é o objeto da discussão. Como eu disse, não está se discutindo nesta sentença, neste procedimento específico, criminal, do juizado especial, não é objeto desta sentença falar sobre a liberdade de cátedra, ou se existe ou não existe doutrinação. Então, esta parte inicial da sentença, eu acho que nem precisaria existir, mas ela quis contextualizar o que ela está analisando para depois ir para as conclusões. Mas, de fato, isso aqui não precisava nem ter na sentença. A gente poderia se restringir, a sentença poderia se restringir, as audiências de instrução, e algumas eu acompanhei no teu canal, deveriam se restringir à ocorrência ou não de injúria ou difamação. Vai ficar mais claro na sequência aqui. Inalienável garante ao professor não somente a liberdade na escolha das ferramentas metodológicas no processo de transmissão do saber, mas sobretudo a forma como serão usadas essas ferramentas neste processo. Isso inclui a utilização, por exemplo, do diálogo na sala de aula e a utilização de material gravado, assim como a autorização para a gravação do conteúdo ali ministrado. Então veja, ela pegou um texto doutrinário sobre o que é liberdade de cátedra e está repetindo isso. Que liberdade de cátedra é o professor poder usar todas as ferramentas possíveis e escolher a melhor forma que ele entende para passar o conhecimento. Reproduziu isso na sentença, isso não influencia em nada a ocorrência ou não dos crimes de injúria. Não altera o mérito da ocorrência ou não dos crimes de injúria e de difamação. Este trecho aqui não ajuda você, nem atrapalha você, não ajuda o professor, nem atrapalha o professor. Ele é um texto meramente de contextualização. Olha o xadrez 4D que é feito aqui. Em nada tem a ver a liberdade de cátedra com autorização para se gravar o material ou não. Isso precisaria de uma proibição nesse sentido, não se pode gravar, numa lei. Para além da exposição da universidade pública, que seguirá produzindo conhecimento. De novo, isso que você falou também sobre a proibição de gravação ou divulgação. Mais uma vez, eu digo, esse não é o problema. Isso, inclusive, eu defendo que você pode fazer. Isto não é o problema para se caracterizar os crimes pelos quais você foi condenado. Não tem a ver com gravar ou divulgar. Tem a ver com a forma. Científico, independente da vontade de quem quer que seja, o que se vê dos autos é que, à exceção do vídeo no qual há entrevista com o fundador do movimento Escola Sem Partido, em todos os vídeos veiculados existe a vinculação involuntária da figura do querelante, com adjetivos jocosos e diminutivos, seja de sua atuação profissional, seja de sua figura individual. Aí sim, agora ela começa a entrar no problema. Ela fala, as divulgações foram feitas com adjetivações jocosas e depreciando a imagem do autor, né, do querelante, do professor. Então, agora ela começa a introduzir de que no entendimento dela houve ofensa
às honras subjetiva e objetiva do professor. Eu sei que virou um crime gravíssimo e a gente está discutindo isso aqui agora, você emitir sua opinião, você verificar a realidade e falar sobre ela. Mas o que esse parágrafo é aqui? Não é um parágrafo totalmente... Não é crime emitir opinião. Opinião fundamentada não é crime, é o que eu estou fazendo aqui agora a respeito do teu caso. Emitindo a minha opinião do que eu acho certo ou errado. Veja, eu vou pôr entre parênteses aqui, entre aspas, de forma bem ilustrativa, para você entender. Digamos que eu estivesse fazendo esse mesmo vídeo aqui, analisando a situação, e eu começasse a dizer o seguinte: esse Wilker Leão é um burro, é um estúpido, é um animal, eu avisei antes, olha só que besteira, só faz besteira, eu ia falar uma outra palavra um pouquinho mais feia, ele é um burro, e fizesse a minha crítica neste tom. É óbvio que aí assim eu estaria cometendo crime, porque eu estaria divulgando em redes de massa várias ofensas à sua postura, à sua pessoa. E não é o que eu estou fazendo e nem é o que eu acho. Eu estou apenas dizendo a sua forma de atuação, como funciona o Poder Judiciário hoje, como está consolidada a doutrina e a jurisprudência a respeito dos crimes de injúria, fatalmente redundariam em alguma repercussão penal, como aconteceu. Então, eu posso emitir a minha opinião, que é o que eu estou fazendo, mas eu não poderia publicar uma thumbnail de forma pejorativa com a tua imagem, xingar você no vídeo, isso jamais eu poderia fazer. Veja, nós podemos de novo voltar à discussão que eu disse na introdução, se ofender honra subjetiva e objetiva de alguém deveria ser objeto de direito penal. Essa é uma outra discussão de lege ferenda, se deveríamos tratar isso como crime ou não. Podemos entrar nessa seara, mas estamos tratando do mundo do ser, de como é hoje. Injúria e difamação estão no nosso Código Penal desde 1940, desde a sua primeira edição. Já existe uma farta doutrina consolidada a respeito. Eu vou mostrar alguns exemplos disso quando formos falar das discussões que você teve com o professor dentro da sala de aula, e já existe uma farta jurisprudência consolidada sobre os crimes. Nós podemos avançar para uma discussão de se devemos manter ou não injúria ou difamação como crimes. Mas eu estou falando de novo do mundo do ser, de como as coisas são crimes bem antigos, com bastante doutrina, bastante jurisprudência, e o entendimento dos juízes e do Ministério Público geralmente vão seguir nesse sentido. Apesar de termos mudanças de interpretação aqui e ali, em eventos históricos, muitas vezes envolvendo casos famosos, a tendência é que o Poder Judiciário e o Ministério Público reproduzam a forma de pensar que vem se consolidando ao longo do tempo. Então, emitir uma opinião adjetivando jocosamente as pessoas, tirando sarro, humilhando, vai em algum momento resvalar na esfera criminal da injúria e difamação. Goste ou não desta posição, é o que a lei prevê, é como está sendo aplicado hoje em dia e vai continuar assim até que haja uma alteração legislativa. Enviesado, que demonstra o lado da juíza. A universidade seguirá produzindo conhecimento científico independente de quem quer que seja. Mas eu estou impedindo isso de acontecer? Pelo amor de Deus, e ao final ela dizendo que eu estou de forma criminosa incorrendo na conduta de fazer a avaliação do trabalho profissional do professor, funcionário público. Tá proibido também a gente avaliar se um funcionário público tá mandando bem ou não e emitir a sua opinião sobre isso? Qualquer coisa que você fale de... Não está proibido avaliar o trabalho de um funcionário público. Eu disse na introdução, vou repetir agora. Você poderia fazer um vídeo dizendo, olha, tive uma aula de história, o professor apresentou os seguintes fundamentos sobre determinado tema. Eu, respeitosamente, discordo desse posicionamento do professor. Tenho aqui as minhas doutrinas, os meus fundamentos, e acho que ele cometeu erros neste ponto. E vou defender aqui a minha ideia, com todo respeito. Isto é possível. Isto é liberdade de expressão e liberdade de opinião. Não achincalhar o professor. E os seus vídeos, infelizmente, eles vêm com trechos, recortes e títulos e thumbnails que gastam muita parte do tempo apenas ofendendo e não discutindo o mérito da questão. Eu não vi nos seus vídeos você discutindo o mérito, dizendo, olha, o professor está errado aqui, ó. Esses são os fundamentos por quais ele está errado. É por isso que eu entendo desta maneira. E aí deixo para os senhores avaliarem, o professor está certo ou eu estou certo. Estabelecer uma discussão acadêmica com o professor. Ele provavelmente não gostaria do mesmo jeito. No entanto, não poderia alegar de estar sendo injuriado. Ele estaria sendo contrariado nas suas ideias.
e não na sua pessoa. De forma contrária, então, vai ser encarado como ofensa criminosa. É simplesmente bizarro, né? Mas vamos lá seguir agora para as grandes ofensas que eu cometi. Foram 6 ao total, combinadas em difamação e injúria em cada um desses 6 vídeos. Primeiro vídeo veiculado em 18/10/2024. Então, Wilker, de novo, de forma amigável, se você continuar adotando essa postura de que está sendo perseguido e que não tem nenhuma responsabilidade pelo que fez, você vai continuar tendo problemas. E aqui não é um desejo, não é uma vontade, eu não estou querendo que isso aconteça. Estou analisando as coisas como elas são dentro do mundo do ser, da realidade. Eu estou dizendo, a interpretação de ofensa de honra objetiva e subjetiva é uma interpretação subjetiva do juiz, discricionária dentro de critérios do juiz. Se o juiz entender que está havendo uma ofensa à honra, ele vai entender que caracterizou o crime, seja na forma de difamação ou na forma de injúria. E aí não adianta ficar bravo, não adianta discordar. É como os tribunais, como o Poder Judiciário encara essa situação. É a realidade dos fatos. Vou repetir, você pode estabelecer essa discussão, porém precisa ser de forma acadêmica, com fundamentos e respeitosa. 4. Neste primeiro vídeo, o querelante aponta ofensa à sua honra na medida em que se referiria à aula do professor, cujo nome aponta expressamente a uma bobagem e que o professor fugiu da discussão. Eu vou colocar o trecho aqui para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo pra você. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem de aula? Ai, velho, não vou discutir com você. Tá? O senhor vai embora, né? Tá. Galera, Tchau, professor. Boa noite. É isso aí. Fugiu. Eu claramente estou me referindo à bobagem de aula, que eu não vou postar qualquer coisa que seja só de aula, mas sim algo que estaria inadequado ali. Essa é claramente a intenção que eu expliquei. Então aqui, Wilker, eu vou aproveitar para também explicar mais uma coisa. As discussões havidas dentro da sala de aula, se elas se restringissem somente a isso, não haveria injúria nem difamação de nenhuma das partes, por mais pesadas que fossem as palavras. Claro, se houvesse um exagero muito grande que fugisse da discussão, ou seja, vocês estão discutindo ali sobre a dinâmica da aula, certo? Às vezes usando termos pesados, tudo bem. Aí daqui a pouco alguém xinga a mãe do outro, que não tem nada a ver com a discussão. Aí eventualmente pode se caracterizar na injúria. Mas enquanto a discussão estiver restrita ao tema, o fato de estarem em discussão, debatendo sobre aquilo, não caracteriza nem injúria nem difamação para nenhum dos lados. Isto não é uma mera opinião minha. Isto é uma consolidação doutrinária a respeito do delito de injúria e de difamação. Eu vou ler aqui um trecho de um livro, Direito Penal Comentado, do Rogério Greco. E aí ele consolida alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema. E ele diz o seguinte: a doutrina assenta ainda que o propósito de ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado dolo específico, que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em consequência, não se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente ofensiva com o propósito de informar ou narrar um conhecimento, animus narrandi, ou com o propósito de debater ou criticar, animus criticandi, particularmente amplo em matéria política. Então, dentro de uma discussão, né, estou discutindo lá na aula, o professor fala alguma coisa sobre um tema, e eu eventualmente falo algo assim: poxa, professor, mas isso é uma burrice, porque existem inúmeros doutrinadores aqui que falam o contrário. Aí o professor vai retrucar: não, burrice é você que não leu o que precisava. E isso está dentro do âmbito da discussão e não caracteriza injúria para nenhum dos dois. Você teve a sua condenação, e a minha previsão lá atrás foi nesse sentido, porque você combinou várias atuações de forma coordenada. Pegou o ambiente da discussão em sala de aula, depois editou o vídeo para o YouTube, colocou títulos ofensivos, thumbnails ofensivas, atribuiu adjetivos ao professor e passou apenas essa imagem para o seu público. Então, este conjunto de situações fugiu da discussão acadêmica. Se tivesse ficado lá só na discussão acadêmica, esse trecho que você mostrou não teria crime.
mas é o conjunto, é o processo, é a atmosfera que você criou para denegrir a imagem do professor. Esse foi o meu entendimento, com todo respeito a você. Aqui eu estou fazendo justamente o que eu disse, estabelecendo uma discussão acadêmica, apresentando fundamentos. Não estou lhe ofendendo, não estou dizendo adjetivos a respeito do seu nome, como no exemplo que eu fiz agora há pouco. Eu estou dizendo que, na minha opinião, a sua interpretação não está correta. Mas quero sempre frisar, a sua luta, a essência dela é boa. A forma está errada. E se você der uma ajeitadinha na forma, a sua luta vai ter muito mais apoio, inclusive. Então, este é o grande problema. A montagem das discussões em sala de aula, com os vídeos, thumbnails, títulos, tudo isso de uma forma coordenada para passar a imagem de que é um mau profissional, um mau professor, que ele não respeita os alunos, e isto se caracteriza na injúria ou, em alguns momentos, na difamação, se forem fatos. Este é o grande problema. A sentença não considerou isoladamente aquela sua discussão. Ela disse da discussão e disse, depois você foi para o YouTube, você publicou, deu ampla publicidade, monetizou e colocou adjetivos indecorosos. Ela juntou tudo como eu havia previsto. Este é o grande problema. Com todo o respeito. Na minha defesa, inclusive, e ela ignora, e ela considera falar isso, ainda que fosse a intenção mesmo de dizer que a aula dele é uma bobagem em algum sentido. Tá merecendo cadeia? Tá dando cadeia? Fala isso daí? E o que significa fugir também? Sobre tá merecendo cadeia, tá dando cadeia, você também sabe que não vai dar cadeia. Primeiro, a pena é de 2 anos e 3 meses. O crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Então, houve a substituição por penas restritivas de direito. Então, a pena privativa de liberdade, 2 anos e 3 meses, foi substituída por restritivas de direito. Ou seja, cumpriu as restritivas de direito, está paga a pena. Se não cumprir as restritivas de direito, tem que haver uma nova decisão judicial regredindo para uma pena privativa de liberdade. Aí a pena privativa de liberdade vai ser regime aberto, porque não chega a 4 anos. Se não cumprir o regime aberto, ou cometer uma falta grave, ou cometer outro crime, eventualmente pode regredir para um semiaberto, que no Brasil também é tratado com tornozeleira e dificilmente vai para a cadeia. E aí, de novo, se cometer outra falta grave, outro crime, ou qualquer outra coisa que justifique uma nova regressão, aí poderia regredir para um regime fechado. Então, a partir dessa sentença, você tem que cometer uma série de outras coisas para, de fato, falar, vai dar cadeia. Este delito aqui do juizado especial não vai dar cadeia. Vai ter que haver um esforço gigantesco para poder ser preso por esse crime aqui. A pena, inclusive, já na sentença, foi substituída por restritivas de direito. O pagamento lá. Fugir não é se retirar de um local? O professor se retirou do local para não dar aula. Isso é criminalmente ofensivo à honra? Meu amigo, não tá se podendo falar nada mesmo. O fato de o querelado divulgar o episódio na intenção de expor a sala de aula na universidade pública, ao divulgar sem autorização a voz do professor com a intenção de depreciar o ambiente universitário e expor que o professor não tinha embasamento legal ao proibir a gravação da aula, ofendeu a dignidade objetiva do querelado, incursionando no tipo do artigo 139 do Código Penal. A intenção de depreciar um ambiente universitário é basicamente você não concordar com o que acontece lá. Tá dando cadeia. E também você questionar o professor. Professor, qual seria o seu embasamento legal? Este ponto aqui eu te dou razão, Wilker. Eu acho que este é um tema que é possível de ser revertido no tribunal. Afinal, se este trecho isolado da sentença, nós temos que ver o resto, ela está dizendo que o fato de questionar a falta de lei proibindo a gravação e divulgar isso seria difamação. Só isso eu concordo que não. Agora, nós temos que voltar. Como você divulgou isso? A thumbnail, o título, os comentários, as suas falas antes de divulgar foram depreciativas? Se foram, vai caracterizar a difamação. Se foi a mera informação, dizendo, olha, dia tal, compareci na faculdade tal, tentei gravar a aula, fui proibido pelo professor, questionei ele sobre a legalidade da proibição e ele não sabia apresentar a legalidade. Ponto. Sem ofensas, não tem crime. Para me proibir de gravar. Isso também é ofensivo à honra dele e no nível criminoso. Tá dando cadeia também. Não façam isso, viu? Vão parar atrás das grades. Agora o vídeo 2, publicado em 23/10. Neste, o querelante divulga um vídeo contendo a imagem... E Wilker, você está sendo um pouco sensacionalista, falando vai dar cadeia, quando você sabe que esse procedimento não vai dar cadeia. Do professor com o título, Professor Brabão veio me gravar, gravei ele de volta. Neste vídeo... Para ser completamente justo e honesto, há uma possibilidade remotíssima de cadeia se acontecer tudo aquilo que eu falei.
descumprir a restritiva de direito, praticar uma falta grave ou outro crime durante a pena privativa em regime aberto, praticar uma falta grave ou outro crime durante o cumprimento em semiaberto, e aí sim regredir para o fechado. Precisa fazer um combo de coisas aqui para conseguir ser preso por causa de um crime desse. Muito difícil. O querelado, na condição de aluno, continua a gravar as aulas, mas dessa vez direciona a câmera para o professor, captando sua imagem, apondo na sequência de imagens a qualificação professor Brabão. Já no segundo dia de aula, grava a imagem do professor, que rebate gravando a imagem do querelado. Aqui não dá, né, meu amigo? Eu vou colocar o trecho aqui para vocês e a gente conversa de novo sobre isso. Já se apresentou ali o nosso querido cabo de novo. Extrema de direita. Extrema direita. A sua câmera já, apostos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. É muito nítido que o professor que inicia me gravando, eu simplesmente registro esse fato e ele está todo valente dizendo que eu sou um extremista de direita, o sabotador da sala de aula, e eu apenas faço esse registro dos fatos. Aí o criminoso por isso sou eu. Sou eu que ofendo a honra dele. Ele pode me chamar de extrema direita, de sabotador da sala de aula, que quem comete o crime ainda sou eu. Deve estar muito certo isso aí mesmo. Então, Wilker, isso é aquilo que eu expliquei agora há pouco. Se ficasse só nessa discussão, dentro da sala de aula, com cada um apontando seus argumentos, ainda que por vezes exacerbando, mas dentro de um tema, nós estaríamos dentro do que a doutrina muito antiga sobre esses dois crimes, que vem se consolidando desde lá de 1940, diz que na discussão crítica admite-se ali um exagero retórico, porque não há um ânimo específico de ofender. Então, você pegar esse fato isolado do teu vídeo e dizer, olha esse pedaço aqui, vê se tem crime, vê se vocês concordam. Não é 100% correto, não foi por isso que você foi condenado. Você foi condenado pelo conjunto, por pegar isso, publicizar com thumbnails, títulos, comentários, introduções difamatórias e injuriosas. A sentença considerou o todo. Mostrar só o trecho do vídeo e dizer que foi condenado por isso, não é isso que está na sentença. Disso, ao adjetivá-lo de Brabão, na legenda do vídeo, incorreu o querelado no tipo previsto no artigo 140 do CP, injúria, posto que ofendeu a honra subjetiva do querelante. Dizer o que disso aqui, né? O simples fato de você caracterizar um professor que está sendo valentão como Brabão, te dá cadeia. Não faça isso, viu? Senão você vai parar também atrás das grades. E aqui o vídeo 3, publicado em 30 de outubro de... Veja, de novo, o professor Brabão é um fato isolado. Tem todo o contexto, a somatória das coisas. 2024, por meio do qual é divulgada a imagem do professor com a legenda Professor Brabão ataca novamente. E para poder monetizar em cima disso, a depreciação do modo de atuação do professor, tornada pública na plataforma digital por meio da atuação do querelado durante a gravação, constitui violação à honra objetiva do querelante incorrendo no tipo do artigo 139 do CP. Novamente, o professor está dando um antivalente, você não pode dizer que ele está novamente se comportando como um Brabão, que dá cadeia. Vídeo 4 de 7/11/2024, no qual é divulgada a imagem do professor com as legendas Professor Brabão dobrou a aposta e está querendo socializar meu capital. A adjetivação do professor como Brabão no sentido de utilização de tom jocoso para sua postura severa em sala de aula constitui nítida ofensa à sua honra subjetiva incorrendo no tipo do artigo 140 do CP. A própria magistrada reconhece que há uma postura severa do professor e eu me utilizo de um tom jocoso ao adjetivá-lo de Brabão e isso é crime. Isso é crime. O professor se comportar daquele modo, tá tudo bem. Sim, Wilker. De acordo com os entendimentos atuais da doutrina que se consolidou em volta do crime de injúria e difamação, de como os tribunais e o Poder Judiciário têm decidido nos últimos 80 anos, isso é crime. Pegar a discussão, colocar adjetivos, tentar passar a imagem depreciando a honra objetiva e subjetiva das pessoas é crime. Goste ou não. Discutir se deveria ou não ser crime, se deveria estar na lei isso ou não, me coloco à disposição para essa discussão, acho ela extremamente válida. Mas atualmente, mundo do ser, você foi condenado por isso. Esta é a questão. Com todo respeito, novamente, aqui não há um espaço para eu acho que está errado. É como as coisas são atualmente. Podemos falar assim, então vamos discutir aqui se injúria deveria ser tratada pelo direito penal. Vamos avaliar isso, se isso atende os princípios do direito penal, se isso torna uma sociedade mais democrática ou menos democrática. Vamos avaliar tudo isso. Porém, hoje há a previsão legal, os entendimentos são nesse sentido, a doutrina é nesse sentido, e se fizer, vai responder. É o que acontece. Bem, mas você dizer que ele é um Brabão é crime. Vídeo 5, no qual consta uma caricatura veiculada em 13/11/2024 de um professor com as características físicas do querelante, com dizeres, ei, o que você de celular está fazendo é ilegal. Mais adiante com as legendas, isso aqui é doutrinação, não é? E para ascensão e consolidação do capitalismo, né? A veiculação da charge em questão com desenho com características nitidamente assemelhadas à figura física do querelante em uma sala de aula completamente desconexa sob o ponto de vista visual, constitui nítida ofensa à honra subjetiva do querelante incorrendo no artigo 140 do CP. Primeiro que uma charge, ela é por natureza um exagero da realidade em tom cômico. Então, não necessariamente tem que ter a ver com a sala de aula, mas não tem a ver. Então, a charge realmente ela tem o tom cômico,
o ânimos jocandi que fala, e sozinha não seria crime. Então, um chargista de um jornal que faz uma charge sobre uma personalidade política, sobre alguém, e isto é uma crítica à postura daquela pessoa, isto não é crime. A charge por si só não é. Você está esquecendo de comentar no seu vídeo, na reação, o todo, o conjunto de coisas. E o conjunto de coisas foi interpretado como uma intenção de ofender, caracterizando assim o dolo do crime de injúria e de difamação. Que tudo isso reunido tinha a intenção de ofender. Foi isso que a justiça entendeu. E foi isso que eu disse que a justiça entenderia. E o tribunal vai manter, talvez mudando uma coisinha aqui ou ali. E se você repetir, outros juízes vão considerar isso também. Então, é a realidade. Tem que lidar com a realidade. Tá certo ou tá errado isso, do ponto de vista além da lei? Podemos discutir. De acordo com a lei atual, tá errado. De acordo com a lei atual, vai incidir nos delitos. Com a sala de aula da Federal, juíza, não sei se a senhora está frequentando a sala de aula da Federal, mas tem semelhanças. Porém, essa não é a discussão aqui. A charge sequer foi feita por mim, mas eu simplesmente mostrá-la lá e emitir minha opinião sobre isso é crime também. Isso é bizarro, cara. No ponto em que o professor explica que não falaria sobre a escravidão branca no mundo e neste momento o querelado faz comentários desdenhosos sobre a postura do professor, novamente se aproveitando da divulgação da voz e identificação do professor, publica o vídeo superdimensionando as questões tratadas em sala de aula, desmerecendo a atuação do professor. Neste contexto, ao utilizar o título do vídeo, o professor culpou o capitalismo pela escravidão na África, ele resolveu dar aula, ao desmerecer a atuação do professor, incorreu no tipo do artigo 139 do CP. Você não pode questionar se o professor deixa de falar de um assunto importante como foi a escravidão de brancos por africanos e no mundo de forma geral, mas principalmente nesse contexto de história da África. Isso é crime também. Nesse ponto aqui, Wilker, eu previ lá atrás, expliquei e vou explicar de novo aqui. Não foi a questão da discussão sobre a escravidão. Foi a frase, o professor resolveu dar aula. Com isso, você dá a entender que a prática do professor é não dar aula, que ele é um mau professor, que ele não comparece às aulas. E aqui, independentemente se é verdade ou não, exceção da verdade, não existe previsão para difamação ou injúria. E, portanto, foi isto que foi considerado para entender-se que houve crime. Não é a discussão sobre a África, é a expressão o professor resolveu dar aula, dando a entender que ele é um professor que, ordinariamente, não dá aula. Por fim, o vídeo 6, no qual consta novamente a imagem do professor, veiculada em 19/11, com a legenda: o professor suspendeu as aulas de História da África, qualificando-o de transgeneral e afirmando que o professor teria cancelado a aula porque estaria protelando isso com intenções mesmo de enrolar novamente ao utilizar o termo pejorativo em seu vídeo, divulgando a imagem do querelante, atribuindo-lhe o adjetivo transgeneral, sem nenhuma dúvida ofendeu a honra do querelante, incorrendo no tipo do artigo 140 do CP. Eu vou colocar esse trecho aqui para vocês também. Vamos dizer que você continua sendo educado, certo? De novo, Wilker, você coloca os trechos dos vídeos achando que você foi condenado só por isso. Você não foi condenado só por isso, por esta discussão em sala de aula. É sobre o todo. E eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, não é assim que vocês falam? A gente pode imaginar isso, mas isso fica só no campo da... E esta discussão aqui está dentro daquele ânimos criticandi que eu falei ali. Ele está fazendo uma metáfora, dizendo, olha, você é o aluno, eu sou o professor. Então, enquanto você é um marujo, eu sou o general, eu sou o capitão. Isso é uma metáfora de discussão entre duas pessoas. Isso aqui, de forma isolada, não é o crime de injúria e de difamação, seja por não caracterizar o dolo específico de ofensa, seja por ser extremamente insignificante para o direito penal. Então, essa discussão isolada, que você mostra o trecho e pede para as pessoas tirarem conclusão a partir do trecho, com todo o respeito, leva a audiência a erro, porque a audiência vai acreditar que você foi condenado por isso, e você não foi condenado por isso. Você foi condenado pela reunião das coisas que você fez. A imaginação, o que isso tem a ver com a nossa relação aqui? O professor, ele não está se afirmando um general e querendo me diminuir pela minha condição de ter sido cabo-soldado do Exército Brasileiro? Ele é general? Não é. Consequentemente, ele é transgeneral. Alguém que não é general e, ao mesmo tempo, se sente um, na intenção, inclusive, de me diminuir. Aí o criminoso, nesse contexto, sou eu. Nada mais a declarar. Ao divulgar a imagem do querelante, desmerecendo o trabalho deste em sala de aula, afirmando que o professor teria cancelado a aula por conta de sua intenção de protelar seu trabalho e enrolar os alunos, ofendeu a honra objetiva do professor, incorrendo... Veja, você vai mostrando trechos da decisão, mas essa decisão é um texto grande em que ela vai seguindo uma ordem lógica. E nesta decisão, a juíza vai juntando as coisas. Ela vai dizendo, olha, teve a discussão em sala de aula, depois teve a divulgação do vídeo, na divulgação do vídeo teve o adjetivo pejorativo, e assim por diante, e aí ela conclui dizendo que caracterizou o crime. Pegar só o parágrafo isolado e dizer que é aquilo a fundamentação, também não é o mais adequado.
no tipo do artigo 139 do CP. Ou seja, você não pode emitir uma opinião sobre a conduta que o professor decide adotar, como, por exemplo, deixar de ir dar a aula que ele é obrigado a dar. Isso é crime também. O professor ele pode deixar de dar aula, que ele é obrigado a dar e recebe para isso. Mas você não pode achar que ele está enrolando porque não tem justificativa, porque é simplesmente por minha causa. Não pode. Você não pode dizer que o cara está enrolando. Ele tem a obrigação de dar aula, é óbvio, mas você não pode emitir e dizer, ó, ele está enrolando, é um professor que enrola. Você está praticando uma difamação nesse sentido. Se ainda é uma coisa isolada ali dentro da faculdade, é possível relevar, tanto pelo princípio da insignificância, quanto pelo ânimos criticante que eu falei aqui agora. Agora, se você faz isso de forma coordenada, sustentando um vídeo, e aí colocando tudo que eu já falei nesses vídeos, e publicizando em massa, vai caracterizar o crime de difamação. Não tem muito o que discutir aqui. Não é uma mera crítica ali que ocorre no seio da faculdade, no âmbito da discussão, em que você poderia criticar o professor e dizer, olha, professor, tuas aulas aí estão muito enroladas, você tem que ir mais direto ao ponto. Você fica, às vezes, aí falando da tua vida, contando do final de semana, e não vai direto ao ponto, tô achando você muito enrolão. Isso dentro de uma sala de aula seria plausível e poderia acontecer. Agora, eu faço isso. Aí eu recorto este pedaço em um trecho de 3 minutos. Vou para a internet. Não estou dizendo que você fez isso nesse caso, mas estou dando um exemplo. Vou para a internet e coloco lá, professor vagabundo, enrolão, não dá aula, não aparece na faculdade. Coloco uma charge dele tirando sarro. E aí junto o trecho do vídeo para provar esta ofensa, aí eu pratico a difamação ou a injúria, dependendo ali do melhor encaixe típico, né? Se é difamação. Então veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dentro lá da faculdade, discutir com o professor e falar, olha, tua aula aqui tá ruim, tá enrolando. Poderia acontecer. E ele pode se defender e dizer, olha, você é que não sabe nada de aula. Você começou a faculdade agora, eu dou aula há 20 anos. Tudo que eu estou falando aqui tem um motivo, apesar de eu fazer essa introdução, às vezes isso é para prender mais a atenção dos alunos, eu vou chegar no ponto, e aí estabelece-se uma discussão crítica, por vezes áspera, severa, mas dentro do ânimos criticante, sem o dolo de ofensa, e portanto sem atividade criminosa. E mesmo que configurasse desta forma isolada, insignificante para o direito penal. A sentença considerou o todo e nós todos sabemos do que nós estamos falando. Você mesmo sabe. Você mesmo sabe quantos vídeos você publicou. Pelas discussões feitas em sala de aula que ele não aceita. Cara, dizer o quê? Quem concorda com isso, meu amigo? É só porque me odeia mesmo, porque qualquer pessoa vai chegar à conclusão de que isso é completamente absurdo. Agora olha só aqui esse conjunto de 2 parágrafos. Veja, eu não concordo e eu não te odeio, cara. Eu nem te conheço. Inclusive, eu acho legítima a tua luta. Gostaria que você mantivesse ela, mas adequasse, tanto para você ter melhores resultados, quanto para você não ter problemas. Eu não quero que você tenha problemas. O vídeo que eu fiz lá atrás era dizendo, olha, vai dar problema. Mas não era um desejo. E continua não sendo um desejo. Eu estou dizendo como as coisas são, como elas podem repercutir na esfera criminal contra você. Aí vai de você ouvir, se discordar de mim, continua agindo dentro da tua liberdade, mas eu acho que você pode ter mais problemas. Não te odeio, ao contrário, assisto os teus vídeos, sigo o teu canal, não concordo com algumas formas como você fez a divulgação. Só isso. Não há ódio aqui. Há uma opinião diferente da sua. Do fechamento. A análise de cada um dos vídeos trazidos, à exceção da entrevista com o presidente do movimento Escola Sem Partido, permite concluir pela ocorrência nos 6 eventos mencionados dos delitos de difamação e injúria por 6 vezes. Não colhem os argumentos aduzidos pela defesa no sentido de que suas colocações em sala assim foram como medida de defesa aos ataques à sua pessoa. O argumento seria plausível se o querelado não se tivesse utilizado os vídeos para promoção pessoal, como de fato fez em sua plataforma, publicizando todas as lamentáveis situações nas quais foi protagonista e nas quais se colocou como paladino da defesa do direito dos alunos em detrimento da imagem do professor. O professor resolve utilizar da aula para me atacar, eu me defendo, aí sou eu que me coloco como protagonista dessa situação, usando a imagem do professor para ser o paladino da defesa dos alunos. Cara, vocês viram os vídeos aí? Essa leitura é uma leitura isenta, técnica, jurídica? Ou é de alguém que tem lá, do lado do professor, alguém que está trabalhando a lógica da militância de esquerda? Tirem suas próprias conclusões. Então aqui, Wilker, aqui nós podemos discutir, por exemplo, quem começou as discussões. Vai ter gente dizendo que foi você que começou porque provocou o professor por filmar as aulas. Vai ter gente dizendo que foi o professor quem começou as ofensas e você retorceu. E eu digo que pouco importa, porque se fosse esse fato isolado
da discussão entre ambos ali na sala de aula estaria dentro do que eu acabei de ler aqui na doutrina, da discussão crítica sobre um determinado tema. Então, considere-se que você começou ou considere-se que o professor começou, não haveria crime de lado nenhum. É repetitivo o que eu estou falando, mas é a verdade, é o conjunto das coisas. É o vídeo gravado, aquele trecho, mais tudo que foi feito depois. Usar os trechos dos vídeos para criticar a sentença e pedir para que a sua plateia chegue à conclusão a partir desse pedacinho que você colaciona, na minha opinião, de forma respeitosa, induz em erro a sua plateia. Porque não é este o motivo da sua condenação. Aí, fechando a minha pena por esses graves crimes todos, que ela me condena nesses 6 fatos, por injúria e difamação em cada um deles, ou seja, são 12 infrações criminais aqui, é fechada dessa maneira. Em razão do crime continuado, em razão do número de infrações, exaspera as penas em metade, tornando-as definitivas em 2 anos e 3 meses de detenção e 90 dias multas. Tendo em vista o disposto no artigo 44 do Código Penal, substitua a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, consistente em prestações pecuniárias no valor cada uma de 15 salários mínimos. Uma a ser revertida em favor do ofendido e a outra destinada a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser convenientemente indicada pelo juízo das execuções de penas e medidas alternativas. Condeno ainda o querelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$5.000. Esses foram super argumentos que foram utilizados para me condenar essa pequena fortuna que eu nunca nem vi, provavelmente, tanto dinheiro reunido junto assim. Mas é o que eu mereço por ser ofendido em sala de aula e ter a distorção da realidade por esse sistema que se protege, para no final das contas o culpado ser eu. É isso que dá você tentar que... Agora vamos falar um pouquinho da pena, Wilker. Foi aplicada a regra do artigo 70, crime continuado do Código Penal. Isso é um benefício para você. Por quê? A difamação tem pena de 3 meses a 1 ano de detenção. A injúria tem pena de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Então, se houvesse aqui a soma das penas, foram 12, a pena daria muito maior. Somar 6 vezes a pena de injúria, que vai de 1 a 6 meses. Vamos dizer que ela aplicasse ali em 3 meses, por ter sido publicado no YouTube, de forma massiva, ela aumentasse ali para 3 meses. Vezes 6 já daria 1 ano e 8. A difamação de 3 meses a 1 ano, digamos que ela aplicasse ali uma pena de 9. Vezes 6 já daria 54 meses. Ou seja, bem mais tempo. O que ela fez foi calcular a pena isolada de cada delito e aplicar uma exasperação, um aumento da pena. Então o crime continuado, na verdade, ele diminui a pena para o condenado. É uma ficção jurídica para tentar transformar vários crimes em um crime só. Mas eu acho que neste ponto você também pode argumentar no seu recurso de que deve ser considerado não os fatos isolados, mas o conjunto todo como um pedido alternativo. Você defende a sua absolvição, defende que não ocorreu os crimes no seu recurso, faz toda a sua defesa e como um pedido alternativo dizendo, olha, mas mesmo assim, se houver entendimento de que eu pratiquei alguma injúria, que não sejam considerados fatos isolados, mas tão somente uma única injúria ou uma única difamação, o conjunto da obra, para que você tenha o reconhecimento de apenas um crime e aí sem exasperação e tenha uma pena menor. É uma ideia, é o que eu faria se fosse no meu caso e é realmente como eu entendi que as coisas aconteceram. Questionar o sistema que tem uma dominância de esquerda com pensamento contrário. Dá nisso daí. Então, eles querem me utilizar como símbolo, o direito penal simbólico, para todos que pensarem fazer parecido, já dispensarem na mesma hora. De fato, a pena possui um princípio de prevenção geral, de mostrar aos demais que determinadas atitudes não devem ser tomadas porque será aplicada alguma pena. No entanto, Wilker, não é o exemplo da luta contra a doutrinação que está se tentando fazer com que outros deixem de fazer. É a forma pejorativa em que ela foi executada. É isso que está tentando se mostrar aos demais, pelo princípio da prevenção geral da pena, que está lá na teoria da pena, dizendo, olha, quem quiser fazer uma crítica pode, mas não faça críticas pejorativas, injuriantes ou difamantes. É isso. Opa, olha o que acontece com quem tenta aí, né? Mas eu sigo na luta. Eu só digo pra vocês que eu não vou parar, irei recorrer desse absurdo, apesar de não ter praticamente nenhuma esperança mais nesse sistema. Farei minha parte, vou recorrer e se houver justiça, vai haver a reversão disso. Mas eu vou continuar, até me pararem completamente. É isso que eu posso garantir pra vocês. Então, Wilker, eu terminei aqui a minha reação. Humildemente, discordo da tua opinião, a sentença não é absurda. Eu previ que isto poderia acontecer lá atrás, de forma fundamentada. Você pode
ver meu vídeo, se você tiver acesso. Eu estou sendo educado aqui, eu estou tentando mostrar à luz do direito como as coisas funcionam. Não pratiquei nenhuma ofensa contra você. Ao contrário, digo que sigo e que admiro a tua luta, a tua ideia, o teu ideal. Você é um idealista, mas acho que na forma, aí é uma opinião minha, não está da mais correta. E não fazendo um juízo de valor, dizendo não está da mais correta porque eu sei que vai te dar problema. É como se eu falasse para um amigo meu assim, olha, eu até entendo o que você está fazendo, eu até concordo com o que você está fazendo, mas se você fizer, o delegado não vai concordar, o juiz não vai concordar, o promotor não vai concordar e você vai se dar mal. Então não faça dessa forma, mesmo que eu concorde com você. É mais ou menos esse o recado, entende? Espero que você tenha compreendido a minha visão e de que é uma análise jurídica de como estes crimes são interpretados, e isso é consolidado na doutrina. Como eu disse, há mais de 80 anos de doutrina e decisões a respeito desses crimes. Eles estão no Código Penal desde 1940. Já se consolidou o entendimento sobre eles. E aí não adianta querer discutir e criar uma tese nova, porque não vai ser aceito assim de uma hora para outra. O Poder Judiciário vai continuar aplicando como ele sempre aplicou. Então, senhores, muito obrigado àqueles que acompanharam até aqui. Eu agradeço a atenção dos senhores, peço aquela ajuda de sempre, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e comentem aqui embaixo a minha opinião sobre essa situação envolvendo o Wilker. Desejo ao Wilker boa sorte no recurso, boa sorte na sua luta e me coloco à disposição para trocar ideia assim que ele quiser. Espero que ele receba, de fato, porque sincero é, este vídeo como uma crítica construtiva, uma orientação, uma ideia do que eu penso a respeito. Não desejo nenhum mal a ele, não odeio ele, como ele disse no vídeo, é apenas uma opinião jurídica. É o que eu acho sobre essas situações e é o que eu acho de forma fundamentada. Eu não só achei, como eu apresentei no vídeo anterior, principalmente, fundamentos doutrinários e legais a respeito disso. Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo e bons estudos.